contra Agora, isso. E você, sabe uma Renato, coisa? você falou que você sempre teve carro blindado. Uhum. Desde quando você tem carro blindado? Mas e por que você resolveu ter um carro blindado? Desde 2008. Claro, lógico, porque todo mundo sabe, né? Mora em São Paulo, a violência do Não, cacete. você sabe que o meu sonho era ter uma Passat Variant perua. Isso era o meu sonho. E aí, não é... Falei, cara, aí vamos lá na Web Motors. Aí você procura aqui, procura ali. Na época, era um carro com poucos anos de uso. E 52 mil reais em 2004, cara, isso era fora de... E aí, o que aconteceu? Eu achei uma na Zona Sul, preta, interior caramelo. Eu falei, cara, assim, eu tenho um Celta aqui, acho que financio ali, me ajuda a tornar o sonho realidade. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi, falei, uau, meu, mas é isso que eu quero, né? Era um carro muito novo, que era de único dono e tal. Aí ele falou assim, olha, esse carro aqui é de um cliente nosso, ele utiliza somente para levar os filhos na escola, para não chamar muita atenção. Eu falei, caramba, uma Passat Variant toda caramelo, coisa mais linda do mundo. Imagina se quiser chamar a atenção. Porque os carros dele eram Mercedes, na época, de 300 mil reais, que hoje é R$1 milhão, uma Mercedes dessa, era fora do comum. E ele falou, ele tá se desfazendo, né, porque... E tal, beleza. Vai trocar, comprou um outro carro e deixou esse aí na troca. E aí a Passat era o quê? Blindada. E eu não fui atrás de um blindado, eu fui atrás na verdade, da você não Passat. foi por Não, gosto. não fui procurar. E aí ele falou, você já teve carro blindado? Eu falei, nunca, jamais. E aí deu certo a negociação. Mas o Comprei preço era mais acessível. Não era tão acessível, não. Porque na época, fala assim, hoje desvaloriza assim, um pouco, paga um pouco mais barato. Na época, não. Eu paguei o carro e ganhei a blindagem, né? E assim... Então, aí, mas você concorda que já era uma desvalorização? Já era. Porque o cara, nessa época aí, imagina quanto que o cara não pagou pra blindar esse carro. Imagina. Uma E era um carro variante bem ainda. novo. É caro de blindar esse carro. Mas igual o Rafa falou, era a garantia de 5 anos, já tinha passado, já tava indo pro quarto. Então essa bomba ia estourar na mão de É alguém. isso aí. E aí ele falou, olha, cara, o blindado você tem que ter tem que ter alguns pontos aí que você tem que tomar cuidado. Você não vai passar numa lombada de lado, né? Eu falei, puxa, sério, o carro é baixo, né? Olha, tem uma série de coisas e tudo. Tanto é que eu quebrei o vidro do motorista, você não bate a porta com o vidro aberto. Sim, Então tem uma série de coisas que você tem que... Eu fui me preparando e apanhando e tendo prejuízo, né? Sim. E aí, quando foi, depois de uns 2 anos, aí começou a delaminar. E o primeiro vidro que delaminou foi o traseiro. Que dependendo da posição que você para na garagem, é o vidro que toma sol, chuva, não sei se isso influencia em alguma coisa, Rafa. Totalmente. Para uma blindagem que já tá perdendo o seu prazo de validade. Sim. E aí o Rafa fez, foi assim que eu conheci a empresa dele. Inclusive esse Passat tá rodando até hoje, não delaminou o vidro. Tipo, né? Ô, Rafa, e um vidro desse delaminado, assim, conforme ele vai delaminando, ele vai perdendo a propriedade de segurança dele? Perde. Positivo. Mas Perde a total ou não? Total não, mas... Depende do tamanho. Porque acontece, quando você fala em propriedade balística, é muito subjetivo. Por quê? Fica uma coisa que você não consegue aferir exatamente. Por quê? O vidro, você sabe que ele não está da forma correta. Então você tem uma escala balística. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Nível 3A. Em que consiste uma proteção de nível 3A? Disparos realizados através dos calibres 22, 32, revólver, 38, revólver, pistola 380, Colt 45, pistola. Nós vamos para 9mm, pistola, que inclui uma variante, você conhece uma metralhadora chamada Uzi, uma submetralhadora Uzi, aquela que se usa pendurada no pescoço, também dá proteção. Magnum 357, pistola .40 e Magnum 44. Então, esses são os calibres que têm resistência dentro da norma NIGE 3A. Ou a Então, NBR se você mora 15.000. no Rio, nem blinda o carro. Então, o Rio de Janeiro... Só os passantes. Nós temos alguns clientes no Rio que realmente já Não, Rafa, imploram por blindagem nível 3
mas eu não entendo por que o Exército não libera a blindagem para fuzil para o usuário civil. Inclusive, o Ah, Exército não libera. fica o pedido aí do Rafa da blindagem, libera blindagem nível 3 para fuzil para Pelo o menos público pra civil, carro de placa para do o Rio de público Janeiro. civil, porque realmente precisa. Que detalhe, utiliza o Waze, que ele vai te enfiar numa comunidade lá. Exato, É. é Ô, importante. Rafa, mas dependendo da distância, não segura aí uns 2, 3 tiros de fuzil, não? A longa distância, assim? Eu não posso afirmar Porque foge da norma. categoricamente, porque isso foge da norma. Mas nós temos a preocupação de sempre trabalhar com materiais superdimensionados. E nós já fizemos alguns testes com 556. E o segundo disparo foi satisfatório, a resistência. Mas eu não posso afirmar que os vidros blindados nível 3A resistem disparos de calibre 556, não é isso. Foram em testes aí de brincadeira que a gente fez, até tenho isso, que seguraram 2, no terceiro passou, mas 2 seguraram. Mas eu não estou dizendo que é para você blindar para fuzil contando com nível 3A, Até entendeu? porque que é 3 disparos no fuzil, né? Exatamente. Não é nada. É só uma beliscada ali, já saiu tudo. É, errado.